Olá, pessoal! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam todos bem, ok? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos lá? E hoje nós vamos ver um assunto continuando sobre a evolução, o mesmo capítulo, certo? Do livro de evolução, falar um pouquinho sobre a anatomia comparada da evolução, certo? Nós vamos ver aqui órgãos homólogos e divergência evolutiva. O que seriam esses órgãos homólogos? Esses órgãos homólogos, na realidade, são espécies de animais, no caso, de espécies distintas, de animais distintos entre si, tá? Ou até organismos diferentes, no caso os órgãos deles sejam diferentes, que podem desempenhar ou não a mesma função, tá? Mas tem uma origem embrionária em comum. Isso seria os homólogos. Exemplo desses órgãos homólogos: os membros dianteiros de aves, de morcegos, de mamíferos marinhos como os golfinhos, do ser humano e do cavalo. Eles possuem a mesma origem embrionária, certo? Mas no caso tem a mesma origem, mas com funções diferenciadas. Aqui exemplo: o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, e nós temos a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Então, aqui na realidade, ele tem a mesma origem, mas a função delas é diferenciada, tá certo? Então, isso aí é chamada de órgãos homólogos, ok? E divergência evolutiva é que tem um ancestral em comum. Aí se chama divergência evolutiva, ancestral em comum, ok? Órgãos análogos e convergência evolutiva. O que seriam esses órgãos análogos? Enquanto o outro tem funções diferenciadas, nesses órgãos aqui eles possuem a mesma função. Então, são estruturas e órgãos que possuem a mesma função e muitas vezes possuem origem embrionária muito diversa, diferente, mas tem a mesma função, diferente dos homólogos que têm função diferenciada, tá certo? Exemplo desses órgãos análogos a asa de uma mosca e a de um morcego. Elas têm a função do voo, certo? Mas as origens embrionárias delas é muito diferente. Ó, nós temos aqui a asa de um inseto, né? Temos aqui a nevura, e nós temos a asa de uma ave, o osso e a penas. Então, as estruturas embrionárias são diferentes, mas percebam que elas têm a mesma função. Então, são estruturas análogas, ok? E a convergência evolutiva. E quando a divergência tem um ancestral em comum, tá? Nesse caso aqui, na convergência evolutiva, ele não tem um ancestral comum entre eles, tá? Então, é um fenômeno evolutivo observado em seres vivos, certo? Quando este desenvolve características semelhantes, de origens diferentes, mas ele não tem, diferente da divergência, um ancestral comum, enquanto a divergência ela tem um ancestral em comum, certo, gente? Em seguida, nós temos órgãos vestigiais. E o que são esses órgãos vestigiais? Os órgãos vestigiais são órgãos que não têm função, tá? Ou não têm ou perderam sua função. Um exemplo bem comum que é do nosso cotidiano, certo? É a apendicite. A apêndice, não é isso? A apêndice é um órgão que serve para quê? Apenas para doer, né? Ele só faz doer. Quando incomodar, inflamou, no caso da apendicite, ite quer dizer inflamação na apêndice, é necessário ser retirada. Você tem que passar pelo processo cirúrgico para retirar a apêndice. Então, é um órgão vestigiais, é um órgão que ele não tem função ou simplesmente ele perdeu aquela função, tá certo? A gente chama órgãos vestigiais. Em seguida, nós vamos ver um pouquinho sobre a embriologia comparada. O que seria essa embriologia? Embriologia são o estudo dos embriões. Na evolução, se comparava muito os embriões. Os embriões, ele é um ser em formação, tá? Ele não é totalmente formado. Exemplo, no ser humano mesmo, ele é considerado embrião até o 2º mês de vida, tá certo? Porque ele está em formação. A partir daí, ele passa de um embrião a ser um feto, porque ele está totalmente formado. Ele precisa apenas se desenvolver. Aí é chamado de embrião. Nos animais, certo? Eles têm um tempo diferenciado, enquanto o embrião, tá? Então, o embrião de todos os seres vivos, eles são praticamente idênticos. É complicado a gente diferenciar um embrião, certo, do outro, tá? Com o tempo, como eu falei para vocês, que eles vão deixando de ser um embrião
aí ele se parece mais com o ser, tá? Então aqui, ó, o peixe, vê o embrião do peixe, o embrião do anfíbio, o embrião do réptil, o embrião da árvore e o embrião de um mamífero. Eles são totalmente bem parecidos. Ele, no caso, a gente consegue ter uma comparação, algo parecido, tá? A cabeça e a cauda, ele pode diferir um pouco, mas não tanto. A partir do momento que ele vai se formando, aí ele vai ficando mais parecido com o ser que está sendo originado, tá certo? Mas enquanto embrião, eles são praticamente idênticos, certo? Entre si. Em seguida, seleção natural e adaptação. Vamos relembrar, a seleção natural é a teoria de Darwin, né? A seleção natural onde o ser vivo ele tenta se adaptar ao ambiente, né? Ao se adaptar, ele tenta sobreviver, né? Exemplo, ele migra de um local para outro, porque aquele local que ele vivia foi desmatado. Ele tenta migrar de um local para outro. A partir do momento que ele migra de um local para outro, ele tem que se adaptar àquele ambiente. Porque a lei dos mais fortes é a lei da seleção natural. Os mais fortes sobrevivem e os menos morrerão. Então, aí ele fala um pouquinho sobre a seleção natural e a adaptação, tá? Mas vamos ver dois tipos aí na seleção natural e adaptação, a camuflagem e o mimetismo. O que seria essa camuflagem? Já está dizendo, camuflar é parecer com o ambiente, é mudar algo, no caso uma coloração, uma forma, alguma coisa do corpo que confunda aquele animal com o ambiente que ele está, tá? Isso seria uma forma dele fugir de um predador, ok? Exemplo, o bicho-pau mesmo sobre um ramo de uma árvore, ele praticamente é idêntico. O predador, quando vem, tá certo? Ó, aqui, quando o predador vem, ele não consegue identificar para ele o que é um ramo e o que é o inseto para ele consumir. Então, é um meio dele se livrar da presa, tá certo? Então, isso se chama camuflagem. Até pra gente mesmo, né? Quem já teve a experiência de pegar, pensar, eita, é um ramo, vai pegar um galho da árvore, quando pensa que não, é um inseto, né? A gente fica se assusta porque mexe. Mas aí é um meio dele se parecer com o ambiente e uma forma de defesa, para justamente se defender do predador, do animal, no caso, que queira consumir ele, tá? Em seguida, nós temos o mimetismo. O mimetismo também é um meio de adaptação no qual ele se assemelha a outra espécie, tá certo? Enquanto a camuflagem ele tenta se assemelhar a um ambiente, o mimetismo ele tenta se assemelhar com a outra espécie. Um exemplo bem comum é a borboleta vice-rei e a monarca. A vice-rei, ela tem um sabor mais agradável, certo? Enquanto a monarca, ele tem um sabor mais adstringente, mais tóxico, tá? Então, a borboleta, no caso o pássaro, quando vai consumir, como ele não sabe, porque elas são muito parecidas, qual é a vice-rei, qual é a monarca, ele prefere não consumir, tá? Porque a vice-rei, ela tem um sabor adocicado, agradável, mas a monarca não possui. Então, como ele não sabe distinguir qual dos dois é tal espécie, ele prefere não consumir, vê? Tá? Eles são bem parecidos. Tá? A gente olhando bem direitinho, a gente consegue diferenciar um pouco. Mas o animal em si, o predador, quando ele vai consumir a presa, ele não consegue diferenciar qual é a monarca, qual é que tem um sabor agradável e qual não tem esse sabor agradável. Então, para isso, ele prefere não consumir. Então, é um meio, certo, de a borboleta, no caso, o vice-rei, certo? Conseguir se reproduzir e gerar seus descendentes, porque ele vai ser confundido com a monarca, tá? Outros casos de seleção, tem a seleção sexual e tem a seleção artificial. Vamos ver. A seleção sexual, ele refere às vantagens de certos indivíduos que têm sobre outros do mesmo sexo, certo? É apenas um meio de reprodução. Essa seleção sexual, o animal se reproduz no meio ambiente e dá origem a outras espécies. Já é uma seleção mais natural, essa sexual. Já a seleção artificial, já está dizendo, artificial é um tipo de seleção, certo? Onde os animais, eles vão ser selecionados. Exemplo, eu quero uma vaca produtora de leite, então eu vou cruzar essa vaca, certo? Com o boi aí para me dar origem, descendentes, certo? Desse cruzamento, bons, descendentes do que eu necessito, do que eu quero, de qualidade. Exemplo, a planta, eu quero uma planta que ela é produtora, dá frutos, tá certo? E ela também tem um meio de se proteger contra pragas. Então, aí eu vou reproduzir esse tipo de planta. Então, assim, a seleção artificial, ela mais beneficia o homem é que escolhe o que ele quer para cruzar
diferente da seleção sexual, que o animal em si, ele vai selecionando uma forma natural dele, certo? É da natureza. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. É apenas a continuidade daquele assunto que nós vimos sobre a evolução das espécies, que falava sobre Darwin e Lamarck, tá? Posteriormente, mandarei a atividade para que vocês fixem melhor o assunto. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.